Fala pessoal, eu quero falar para vocês hoje sobre como às vezes nesse mundinho digital das plataformas das redes sociais a gente tem a impressão de que a gente está seguro, a gente está usando criptografia, nossos dados são privados, mas isso pode ser só uma vibe, a gente não está seguro de verdade e eu vou falar isso no contexto de duas notícias. A primeira é sobre como o Instagram vai descontinuar a funcionalidade de mensagens encriptadas por dentro da plataforma e a segunda é como o FBI conseguiu quebrar, entre aspas, a criptografia da plataforma Signal. Nós somos o canal Tecnologia Classe, falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. E se vocês quiserem apoiar nosso trabalho, se vocês gostam, tem os links ali no comentário fixado, dá pra dar like, se inscrever, hypar, todas essas coisas. Mas sem mais demoras, vamos pro vídeo. Então vamos continuar com essa notícia. Quando eu li isso aqui, eu achei meio estranho, e me digam vocês se vocês também acharam estranho isso. Em 8 de maio de 2026, ou seja, daqui a uns 15 dias, o Instagram irá descontinuar as mensagens encriptadas de ponta a ponta dentro do aplicativo. Eu trouxe mais detalhes aqui no post de blog da Proton, né, que é o serviço de VPN, hospedagem, e-mail que se preocupa com a privacidade. Eles fizeram um artiguinho alfinetando o Instagram ali. Mas o que me chamou a atenção nessa história é que, na real, essa funcionalidade ela era propositalmente escondida e provavelmente vocês não usavam, pelo menos eu não usava, tá? Porque, inclusive, ela não estava disponível para contas profissionais no Instagram, tu não via ela. Eu trouxe um link do centro de ajuda do Instagram que tem a documentação antiga, embora agora esteja escrito assim, essa funcionalidade vai acabar, ela não vai existir mais. Mas, basicamente, para vocês acessarem ela, vocês tinham que entrar no chat do Instagram com a pessoa, clicar no nome da pessoa e daí nas opções da conversa iniciar uma conversa encriptada de ponta a ponta. E o motivo que a Meta deu para retirar essa funcionalidade é, gente, tinha pouca adoção, ninguém usava isso. Mas meio que já dá para entender que isso é meio que uma bobajada, porque eles literalmente têm o poder de condicionar ou não o uso dessa criptografia na interface deles. Eles poderiam, por exemplo, dizer: gostaria que essa conversa fosse encriptada, ou poderia ser: as conversas agora são encriptadas por padrão. Mas parece que eles propositalmente deixaram essa opção bem escondida para que as pessoas não usassem, para que as conversas das pessoas continuassem trafegando pelos seus servidores em texto plano, sem nenhuma criptografia. Daí, de novo, eu faço a pergunta para vocês: vocês sabiam que isso existia dentro do Instagram? Porque quando eu li a notícia, eu imaginei assim: naturalmente os chats por padrão são encriptados dentro do Instagram. Não sabia que era assim, mas que bom, né? Que bom que a Meta fez essa por nós. E agora eles vão tirar a criptografia. Mas na realidade era pior, porque os chats não são encriptados e a gente tem que selecionar a criptografia. E tem toda essa problemática de que, né, de novo, me digam aí no chat, vocês sabiam que dava para selecionar a criptografia dentro do Insta? E também outra pergunta, vocês usam o Insta como um chat? Eu não uso, né? Mas eu sei que tem pessoas que usam como seu cliente de chat padrão. Os amigos estão ali, daí já passa os memes por ali e tal. Mas então assim, por que eles acabariam com isso agora, tá? Uma das coisas que eu posso imaginar, imagino que vários de vocês estão imaginando isso, alguns artigos que eu li estavam falando, é que eles querem ter um maior controle e monitoramento das conversas dentro das plataformas deles. Vocês podem lembrar que a gente até falou aqui recentemente que a Meta foi condenada num caso em que ela foi acusada de ser viciante para os seus usuários. E também tem, por exemplo, aqui no Brasil, toda a questão da adultização, em que a Meta e o Instagram, eles estavam no centro da acusação deles permitirem que existissem essas bolhas, né, de pedófilos dentro da rede social deles. Então, digamos que eles têm um incentivo legal para dizer assim: não, a nossa plataforma, ela monitora o conteúdo que rola aqui de mensagem. Mesmo, né, que todas as vezes que eu falei sobre esses assuntos, e vocês podem voltar nos vídeos todos que eu falo sobre a Meta, sobre a adultização, essas coisas, eu digo que parece estranho colocar a responsabilidade que eles monitorem o que as pessoas individualmente estão falando, quando na realidade a própria rede social constrói esses ecossistemas, essas bolhas baseados nos interesses das pessoas e depois vende propaganda e ganha dinheiro em cima disso, né? Porque esse é o segundo motivo. Quanto mais coisas dentro da plataforma deles eles puderem olhar, eles tiverem controle, mais facilitado é o modelo de negócio deles, onde eles vão poder coletar os dados dos usuários, transformar eles em perfis e vender. Porque o que chama atenção é que a Meta tem já o WhatsApp e o Messenger, que são plataformas de mensagem que tem criptografia de ponta a ponta. Eu botei um asterisco aqui, porque assim, provavelmente a Meta tem algum tipo de backdoor, tem algum tipo de maneira dentro desses softwares que vai permitir a quebra dessa criptografia se eles precisarem, por exemplo, investigar uma pessoa, se algum governo, alguma polícia pedir a informação das pessoas. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Tem boatos, tem documentos da Meta que insinuam que realmente eles têm uma maneira de quebrar a criptografia, mas a princípio o WhatsApp e Messenger tem criptografia de ponta a ponta por padrão. Porém, ao mesmo tempo, o Instagram, que eles estão retirando essa funcionalidade, que seria legal ter, né, que nem eu disse, seria legal a gente saber que, ok,
a Meta não pode ler as minhas mensagens, a princípio privadas, que estão rolando dentro desse aplicativo. Só que o Insta é a galinha dos ovos de ouro da Meta. O Insta e o Facebook é onde eles vendem propaganda e onde eles ganham grana. E onde eles usam esses dados das pessoas, onde eles usam as conversas, as interações, para fazer o perfilamento desses usuários para poder vender propaganda. Então, basicamente, quem deve ter sugerido originalmente colocar encriptação de ponta a ponta nas mensagens do Instagram deve ter sido demitido, tá ligado? O cara disse, quem sabe a gente deixa os usuários esconderem da gente dados importantíssimos e perfilamentos importantíssimos que a gente poderia usar para ganhar mais dinheiro. Mas eu admito que eu admiro muito o Kingo/Kinga, que deve ter sugerido isso lá dentro da Meta. E daí agora a gente vai para segunda notícia, que vai ser boa porque ela vai nos permitir explicar um pouco mais sobre como funciona a criptografia ponta a ponta, que é o que a gente estava falando na primeira sobre o Insta. Que é sobre como o FBI conseguiu ler as mensagens do Signal que a princípio estariam encriptadas. E para isso, eu vou explicar rapidamente como é que funciona a criptografia ponta a ponta. Eu tive dificuldade de achar um diagrama legal que mostra a criptografia de ponta a ponta, o que me faz pensar que eu deveria fazer o meu próprio, porque volta e meia eu tenho que explicar esse conceito aqui para vocês. Mas eu deixei um artigo falando um pouco sobre isso aqui, que está em inglês. E daí eu vou dar o exemplo para vocês do que é uma comunicação pela internet sem a criptografia nas duas pontas. Olha só, eu acho que esse termo ajuda a entender melhor, tá? Então a gente tem a Alice e o Bob conversando aqui. E daí a Alice manda uma mensagem, que é, e aí, Bob, essa mensagem vai até o servidor, tá? Inclusive, a comunicação da mensagem, a transferência dessa mensagem, ela pode, inclusive, estar encriptada, ou seja, alguém que lê essa mensagem pelo caminho não vai conseguir ler nem modificar esses conteúdos. Aí a mensagem chega no servidor e ela não está encriptada dentro do servidor. E daí esse desenhozinho aqui do site mostra quem trabalha na empresa, ou alguém que hackeia o servidor da empresa, ou alguém que rouba o servidor da empresa, tem um ladrão aqui, poderia ter acesso a essa mensagem. Aí o servidor vai pegar e ele vai empacotar de novo a mensagem, ela vai ser transferida, de novo na transferência ela pode muito bem estar encriptada também, e vai chegar até o Bob, que está em algum lugar, e daí o Bob recebe. E aí, Bob, sabe? A ideia da criptografia de ponta a ponta é que a imagem vire assim. A Alice fala, oi, Bob, a mensagem vai ir até o servidor, só que dentro do servidor ela também está encriptada. A mensagem está num formato que apenas a Alice e o Bob podem ler. Então o que o servidor vê é uma mensagem que não faz nenhum sentido, é uma mensagem que ele não consegue extrair os dados que estão ali. A maneira como isso funciona é tecnicamente muito interessante, tem que fazer a questão da chave pública, privada, fazer a troca de chaves, não é isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Mas para vocês entenderem, isso é a maneira como a maioria dos mensageiros que são considerados seguros funciona hoje. Eu vou citar dois, né? Eu vou citar o WhatsApp e eu vou citar o Signal. Porque, inclusive, a curiosidade, que eu não sei se vocês sabiam, é que o Signal é como se fosse uma versão aberta e fora da meta do WhatsApp. Porque ela, inclusive, foi feita por um dos criadores originais do WhatsApp. Ele saiu do Facebook, que se chamava Meta na época, para fazer uma fundação sem fins lucrativos que ia fazer uma versão aberta do WhatsApp. Então, assim, vamos assumir que funciona a criptografia do Signal, que a gente não consegue quebrar a criptografia das mensagens tendo elas encriptadas. Tem um outro problema, que é o motivo que o FBI conseguiu acessar essas mensagens, que não tem a ver com a criptografia. É uma maneira muito comum da gente derrotar esse tipo de segurança. É extrair os dados diretamente do dispositivo dos usuários. Então, basicamente, mesmo que a mensagem andando, ela está encriptada, né? Chegando do computador da Alice até o servidor está encriptada. Dentro do servidor ela está encriptada. Indo do servidor até o computador do Bob, ela está encriptada também. Só que como a Alice está falando ela e como o Bob está recebendo ela, esses dois pontos a mensagem está legível. No dispositivo da Alice e no dispositivo do Bob. Ou seja, se tiver alguma coisa dentro desses dispositivos que está procurando por essas mensagens, ou se tiver algum lugar dentro desses dispositivos que está guardando essas mensagens sem criptografia, ou que está vazando essas mensagens sem criptografia para algum lugar, é aí que a gente pode atacar. E esse é um vetor muito comum de ataques, mas não só um vetor de ataques, pode ser, por exemplo, um vetor de vazamento de dados para que a Meta colete esses seus dados para vender propaganda. Exemplos de como isso pode vazar no seu celular, antes da gente falar da notícia aqui da FBI. O teclado do celular de vocês. Vocês digitam as mensagens ali e o teclado ele é integrado com um serviço que, por exemplo, procura as palavras para autocompletar o que vocês estão dizendo. Se esse serviço ele é operado por um terceiro que guarda as palavras que ele está autocompletando para vocês, basicamente ele está guardando tudo que vocês estão digitando.
Por exemplo, um serviço que você vai abrir uma figurinha para mostrar dentro do seu aplicativo e daí você faz uma requisição para um serviço de terceiros e daí esse serviço de terceiro sabe, por exemplo, quais figurinhas você escolheu. Então, várias coisas que podem estar acontecendo no dispositivo antes da mensagem ser encriptada e depois da mensagem ser decriptada, tem a chance de ler o conteúdo dessa mensagem. Então, o que o FBI fez, né, que eu tô falando aqui, que eu tô demorando para chegar no ponto? Saiu recentemente um furo de reportagem da 404 Media que descreveu esse caso onde eles usaram o conteúdo das push notifications, que é um tipo de notificação que tem no iPhone e no Android, e esse conteúdo das notificações ficou no iPhone, mesmo depois do Signal ter sido usado e desinstalado do dispositivo de um suspeito, e daí estavam todas as suas mensagens ali de comunicações dentro dessas notificações. Então não foi preciso quebrar a criptografia do Signal, não foi preciso fazer nada demais para ler o conteúdo dessas mensagens que ele estava lá. Só que é foda é que a notificação é uma coisa que ela é mandada, entre aspas, aqui voluntariamente pelo aplicativo do Signal para o sistema operacional. E daí isso foi o que foi usado para ler a mensagem das pessoas, porque essas notificações não ficam encriptadas dentro do celular, a criptografia acaba quando você sai do Signal. E outra coisa que é importante lembrar é que, assim, embora eu não tenha um modelo mental perfeito de como isso funciona na minha mente, porque eu nunca mexi com isso, mas as push notifications, elas funcionam assim, elas funcionam no aplicativo, mandando uma mensagem para um servidor do Google ou da Apple, dependendo se é Android ou iPhone, e daí o servidor redireciona essa mensagem para o dispositivo. Basicamente funciona desse jeito para poder gerenciar melhor, por exemplo, notificações em múltiplos dispositivos e outras coisas que seriam úteis assim, mas eu imagino que dependendo da maneira que isso é implementado, o Google e a Apple também poderiam coletar o conteúdo dessas mensagens ou algum tipo de metadado nessas mensagens, e se necessário para que se descobrisse algo sobre uma pessoa que, por exemplo, usa um aplicativo de criptografia, poderia ser pedido para essas empresas também quebrarem a privacidade da pessoa se elas guardarem esses dados. Para o caso do Signal especificamente, tem uma solução ao nível individual que vocês podem configurar no aplicativo de vocês aí, que é vocês dizerem na seção de notificações, né, configurações e notificações, para ele não mostrar o conteúdo da mensagem nem o nome de quem mandou a mensagem. Aí vocês vão ter aquelas notificações que só vai dizer assim, Signal, né? Vai dizer assim só, WhatsApp, vai dizer Telegram. Ele não vai dizer o conteúdo, daí tu clica e vai ter que entrar no aplicativo para ler a mensagem. Basicamente, todos os mensageiros que se preocupam com privacidade vão ter uma opção assim nas configurações. Então, se vocês se preocupam com isso, se vocês querem ter a privacidade e a segurança das suas mensagens, ativem isso nos mensageiros de vocês. Porém, notem que eu tô trazendo isso aqui para vocês porque eu quero mostrar que a privacidade e a segurança, na realidade, ela funciona em muitos níveis. E tem a frase famosa que diz que o elo mais fraco da cadeia é sempre onde ela rompe, é sempre onde vai vazar os dados de vocês, e meio que tá cheio de elos fraquíssimos em todo o ecossistema que a gente tem de software. E inclusive a gente já comentou exatamente sobre esse assunto porque a CEO do Signal, que é a Meredith Whittaker, ela fez uma palestra ano passado na DEF CON, a gente fez alguns vídeos comentando palestras interessantes que teve, né, no maior evento hacker do mundo e tal. E a palestra dela era especificamente sobre como as ferramentas de IA, os agentes de IA que são postos nos sistemas operacionais são um grande desafio para aplicativos como o Signal, porque eles ficam remexendo e lendo os teus dados, né, para te ajudar, entre aspas, dentro do sistema operacional, mas eles ficam mexendo nos dados do Signal antes deles serem encriptados para irem até o servidor, para irem até o dispositivo das outras pessoas, e no dispositivo das outras pessoas também vai ter agentes de IA, por exemplo, lendo esse conteúdo. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para implementar segurança hoje, quando na realidade os sistemas operacionais, as plataformas, os lugares onde estão trafegando essas mensagens são extremamente hostis à nossa privacidade. Enfim, esse é o problema da criptografia desde o início do campo, né? Quem já estudou um pouco de criptografia sabe que o exemplo é sempre o Bob tá tentando se comunicar com a Alice e tem a Eve no meio, né, que é uma pessoa que está tentando descobrir as suas mensagens. Mas eu quis trazer essas duas notícias para vocês entenderem a complexidade e os lugares diferentes que nossos dados podem vazar. Curtiram, pessoal? Acharam interessante? Eu tentei juntar aqui, né, um pouco de notícias com uma coisa bem interessante. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, por favor, deixem o like, se inscrevam, estudem sobre a área de criptografia e nós nos vemos na próxima.